E se eu te dissesse que 8 entre 10 empresários deixam de 20 a 40% da empresa deles na mesa, simplesmente perdem de 20 a 40% do valor que eles deveriam receber quando eles vão para uma mesa de negociação. Isso te assustaria? Pois essa é a realidade da grande maioria dos processos de M&A que acontecem. Quando o empreendedor ele começa a organizar a sua empresa e pensar em vender, ele não sabe que lá na frente, quando ele assina o contrato de venda, ele pode perder uma fatia muito importante do dinheiro que ele poderia colocar no bolso. Isso acontece muito porque ele não soube se preparar para sair. E no vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou te preparar para fazer uma saída colocando o máximo de dinheiro no teu bolso. Fala, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. É um prazer estar aqui falando sobre o 10º vídeo, o 10º quebra-cabeça aí da nossa playlist, né, onde a gente está ensinando e passando as bases para você que é empreendedor, empreendedora e quer construir uma empresa multimilionária, preparar essa empresa para no futuro fazer uma venda incrível. E se você está chegando agora aqui pelo canal ou neste vídeo, você tem que voltar porque existem outros 9 vídeos que eu gravei passando várias estratégias, construção de LTV, planejamento tributário, captação de recursos, estruturação de área de controladoria, enfim, uma série de conteúdos práticos para você melhorar o equity aí na sua empresa. Então, o que eu vou falar aqui só vai fazer sentido para ti se tu assistiu os outros 9 vídeos. Então, clica aí na playlist e assiste o resto. Então, esse, pessoal, é o final dessa série de vídeos e não poderia ser diferente. Eu até trouxe aqui, ó, um passo a passo. Eu trouxe aqui todos os tópicos que eu preciso falar, porque eu não posso esquecer de transmitir todo o conhecimento necessário para fechar com chave de ouro essa nossa série de conteúdos aqui. Então, lá no comecinho, eu comecei falando sobre LTV. LTV, para alguns, eles chamam de Lifetime Value, né? É um indicador que indica o tempo de vida e o dinheiro que o cliente deixou durante o tempo de vida dele aí na tua empresa. Então, se eu fiquei 10 meses como teu cliente e eu pagava R$100 por mês, eu te deixei R$1.000 de faturamento. Esse é um indicador financeiro. Mas, na verdade, o que eu trouxe no primeiro vídeo é sobre Long Term Vision, visão de longo prazo. Isso é extremamente importante, recapitulando, para que você saiba exatamente onde você está, para onde você quer ir, construa uma linha reta entre esses dois pontos e construa uma boa história. Construa uma boa narrativa que vai direcionar a tua empresa pelos próximos anos. Essa narrativa ela tem que permear todos os colaboradores, tem que permear o mercado, tem que permear os teus fornecedores, os teus parceiros e até possíveis investidores. Você só vai construir uma boa narrativa se você tiver um LTV, Long Term Vision, extremamente claro. Dali para frente a gente continuou com o termo Growth Equity, né? Aquela formulazinha matemática para que você tenha mais crescimento, mais margem e menos risco, encaixando lá aqueles indicadores de CAC, EBITDA, LTV, CAGR, WACC, aquela sopa de letrinhas. Então volta lá e assiste o vídeo que você vai entender. Falamos também sobre a máquina de vendas necessária para garantir o primeiro pilar, que é o pilar de crescimento. Então, para empresas que têm vendas complexas, elas precisam ter uma máquina, uma fábrica de geração de receita contínua. Se eu tiver uma fábrica que me garante que todos os meses eu esteja crescendo, automaticamente a minha empresa já vale mais do que a do meu concorrente. Como que eu faço para a empresa valer mais do que a empresa do meu concorrente? Eu preciso focar muito bem no pilar de crescimento. Então eu preciso ter uma estrutura que me gere leads, pode ser através de marketing ou até de prospecção ativa. Eu preciso ter uma LDR, um BDR que vai fazer a qualificação desses leads. Eu preciso ter um closer para fechar negócio e depois eu preciso ter um CS que vai acompanhar aquele cliente durante toda a jornada de operação dele. Então, assim eu construo uma máquina de geração de vendas e de geração de receita, que é o primeiro pilar de equity. Logo na sequência eu falei também sobre comprar concorrentes. Como é que eu cresço fazendo aquisições de outros negócios? Caramba, Paulo, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, você pode comprar outras empresas. Talvez você pode comprar o seu concorrente, aquela pessoa que você adora, né? Que você está sempre batendo aí de frente com ele. Ele pode ser um possível vendedor para que você possa adquirir, comprar essa empresa e crescer mais ainda, crescer 20%, 30%, aí depende das diferenças de tamanho. Da mesma forma que você também pode ser comprado por um concorrente maior. Então, vamos tomar cuidado com o jeito que nós nos relacionamos aí no mercado. Você pode estar fechando a porta na cara de um possível comprador do seu negócio no futuro,
ou fechando a porta também com um possível vendedor que vai fazer você alavancar mais e construir mais equity. Falamos sobre planejamento tributário, né? O que come o teu dinheiro ali, o que vai gerar mais lucro na tua empresa se você fizer da forma correta. Então, planejamento tributário é extremamente importante, vai impactar diretamente também o teu modelo de negócios em relação a esse planejamento tributário. É a forma com que você reconhece a receita, os custos e as despesas da tua empresa vão te fazer pagar menos ou mais impostos. Como assim, Pablo? Existem tipos de negócios que têm uma carga tributária maior do que outros. Então você precisa remodelar a sua estrutura, reconhecer a sua receita, custos e despesas de uma maneira que você vai pagar menos impostos ainda dentro da lei. Falamos também sobre documentação, captação de recursos financeiros, como que eu consigo recursos para alavancar mais a minha empresa, como que eu construo, documento todos os processos, como que eu faço a empresa não depender de mim para continuar funcionando e como que eu organizo a empresa para passar por um processo de due diligence, que é a etapa onde o comprador vai avaliar o teu negócio para ver se tudo que tu falou para ele realmente é verdadeiro. Então, ao longo desses 9 vídeos aí, dessas 9 peças, né, desse quebra-cabeça, falamos sobre diversas coisas. Eu prometi que o melhor é ficar para o final. E por que o melhor é ficar para o final? Porque vai fechar com chave de ouro. O que eu vou falar aqui vai ser sobre aquele momento mágico que o dinheiro, que o Pix, ele cai na conta e aí você olha aquela conta, assim, aquele monte de número maravilhoso que você confunde com o seu CPF. Então esse é o momento mágico, mas que se você não se preparar corretamente, aquilo ali pode ser uma decepção para ti. Mas é o seguinte, ó, antes de nós falarmos sobre qualquer número, qualquer estratégia, qualquer dica que eu possa te dar aqui baseado na minha experiência fazendo M&As no Brasil inteiro, a gente tem que resolver o problema número 1 em todos esses processos que eu vejo. O problema número 1 do empresário é achar que a empresa é um filho. Mas Pablo, eu passei aqui o Natal enfurnado nessa empresa, trancado, eu fiquei até meia-noite, os finais de semana que eu passei, eu dormi, a empresa ela é como um filho para mim. Mas na verdade, a gente tem que saber separar. Um filho é um filho. A empresa, ela é um ativo financeiro, ela é um patrimônio seu. Ponto. Quem joga o jogo do equity, os grandes empresários, eles não olham para a empresa como se fosse um filho. Eles olham para a empresa como se fosse um patrimônio, como se fosse um apartamento, um imóvel, que eu investi, em algum momento eu vou pensar em vendê-lo. E quando eu faço a venda, eu não fico chorando pela venda desse apartamento. Eu faço conta de investimento, tempo e ROI, quanto que aquilo me retornou, quanto que veio para o meu bolso. E se você está vendo esse vídeo, à medida que você vai aplicando os conceitos, as técnicas, os ensinamentos que eu passei nos outros vídeos, provavelmente você já está num estágio, inclusive, maduro aí no seu negócio. Você já aplicou OTE para poder medir os seus líderes e eles já sabem o que tem que ser feito, qual resultado tem que ser entregue. Você já criou os playbooks da empresa para tudo funcionar e rodar certinho sem ti. Você já tem um setor ali de controladoria, seja interno ou até terceirizado, por exemplo, com uma empresa como a Visp, para poder monitorar e trazer todos os teus números com clareza todos os meses. Então assim, a empresa roda. O filho, ele já é adulto. Agora, o teu papel nesse momento é como um arquiteto de saída. É como se fosse o cara que vai preparar e organizar o cenário para que você faça uma saída de sucesso. E tem uma outra coisa que acontece bastante, que é o momento pós-venda, né? Depois que o cara vendeu a empresa, ele já fez a passagem de bastão para o novo proprietário, mas de 3 a 6 meses eu noto que o pessoal sente um certo vazio, porque ele estava ali imerso naquela operação, a vida dele era a empresa, agora ele vendeu, está multimilionário, mas tem um vazio do pós-venda. Não sei como a gente pode chamar isso, acho que não existe um termo técnico para isso, é mais uma observação. Se você tiver alguma ideia, coloca nos comentários aqui como que a gente chama o momento pós-venda ali, o momento de depressão pós-venda da empresa que acontece. Isso é super normal, eu vou falar mais pro final desse vídeo, como que pode ser resolvida essa questão. Se você tem medo de vender a empresa e ficar sem nada para fazer, pô, eu sempre fiz isso, agora o que eu faço é vender minha empresa? Fica aí que depois eu vou te dar um toque em relação a isso. Agora vamos lá, vou falar sobre o erro que eu vejo muito no mercado, que é o empreendedor, ele querer vender a empresa dele muito rápido e não se preparar para isso. Geralmente as empresas, elas se preparam em torno de 12 a 18 meses para poder vender. Então você pensa assim, Pablo, mas eu não estou pensando em vender agora, não vou contratar uma consultoria para isso. Quando eu pensar em vender, aí eu vejo.
Só que tu precisa de 18 meses de preparação. Algumas empresas, dependendo do modelo de negócios, têm que reconstruir balanço, reconstruir a área financeira, alguma talvez estratégia ou outra que a gente precisa fazer no meio do caminho. A gente não tem tempo para isso. Então, quanto antes o empreendedor ele começar a se organizar e se preparar para a venda, maior tende a ser o valor dele. Se você não está se preparando para uma venda, provavelmente você está perdendo tempo, dinheiro e vai vender por um valor mais baixo do que você poderia. Não existe o momento ideal é agora. Porque assim, vamos imaginar, você recebe uma ligação agora do seu concorrente, não é aquele concorrente que você odeia, é um concorrente, gente boa, vai, concorrente parceiro, um concorrente que você até admira. E ele fala que quer tomar um café contigo para falar sobre um assunto confidencial e particular. E vocês vão tomar um café, esse cara puxa um guardanapo em determinado momento da conversa, e ele escreve um número nesse guardanapo ali. Vamos imaginar que seja 50 milhões. Que 50 milhões seja muito dinheiro. Se você já está em outro patamar, 100, 200, 300 milhões, imagina esse número. Se você está no patamar do 1 milhão, imagina 5 milhões, tá? Mas é uma proposta muito boa. E aí você vai lá e fica super tentado a fechar aquilo. Só que quando você volta para casa, você começa a olhar assim, pô, mas se eu vender por este valor aqui, o que acontece com o imposto que eu vou ter que pagar na hora da venda? E o imposto é uma das questões. Nós temos 4 grandes questões para tratar antes da venda e eu vou falar agora para ti. O primeiro ponto é a metodologia de valuation utilizada. E aqui muita gente perde dinheiro sem perceber. O investidor foi ali, colocou um múltiplo. Olha, se você fatura 100 mil reais por mês, eu vou pagar aqui 15 vezes o teu faturamento. Logo, vou te pagar 1,5 milhão. Só que na hora do contrato, isso vai estar descrito de uma forma extremamente técnica, você vai fechar a venda. Quando chegar lá na frente, você vai ver que, pô, mas na verdade ele estava falando que era a média da receita dos últimos 12 meses, aí sim multiplicado por 15. E quando tu vai fazer essa conta, opa, tá diferente. Se eu pegasse o meu faturamento, meu último faturamento era 100 mil. Agora, se eu pego a média dos últimos 12 meses, cai para 80. E aí, em cima da receita, de fato, e não do faturamento, cai para 70. É pior ainda. Então, tu vai receber 30% a menos do que tu estava esperando. A conta ela pode ficar horrível, gente, dependendo da metodologia utilizada para precificar a empresa. Isso não é sacanagem do comprador, não, tá? Isso é só por tu não ter um conhecimento em cima de múltiplos de mercado para fazer uma compra e venda. Ele pode aplicar esse múltiplo em cima do teu faturamento, em cima da tua receita, em cima da tua margem EBITDA, da tua margem de lucro líquida, enfim. Tem vários múltiplos que tu pode utilizar. E esse é o primeiro ponto que faz muito empresário perder dinheiro na hora da venda. Bom, agora o segundo ponto extremamente importante, que ele sozinho já vale esse vídeo inteiro aqui. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, nesse momento, dá um like aqui, compartilha com seus amigos. Nesse momento, não sai do vídeo sem dar um like nesse vídeo, porque só essa dica já vai te botar milhões aí no bolso se tu for vender a tua empresa no futuro, que é o planejamento tributário pré-venda da empresa. Quando você vender a empresa, você vai tributar. Daí tem uma tabelinha que vai de 15 até 22,5, eu pedi para a turma colocar aqui a tabelinha, sendo que se você vender e tiver que pagar 22,5% em cima do ganho de capital, a gente está falando assim, ó, da maioria esmagadora das empresas no Brasil, não ajusta capital social, não tem ativo imobilizado no balanço patrimonial alto. Isso faz com que o ganho de capital sempre seja absurdo na venda de uma empresa. Então o primeiro ponto é desenvolver aquele LTV, saber exatamente onde a empresa vai estar daqui a alguns anos e já começar uma preparação prévia. Por isso que eu digo que precisa de tempo para arrumar a casa, onde você vai aumentando esse capital social para diminuir o imposto na hora da venda. Porque a cada 100 mil reais que você aumenta de capital social, você vai pagar a menos 22.500, mais ou menos essa conta. Além disso, tributando na pessoa física, que é esse caso de 15 a 22,5, se também paga uma carga tributária maior do que se você estivesse tributando em uma outra PJ. É por isso que a maioria dos empreendedores tem um planejamento tributário estruturado, onde ele vai montar uma holding. Essa holding vai ser a detentora do CNPJ que ele está vendendo. Logo, quando o comprador adquire essa empresa, ele compra essa empresa, o pagamento dele vai ser feito na holding. E aí a estrutura para poder calcular o imposto dentro da holding te faz ter uma eficiência tributária maior. Ou seja, tu paga menos imposto se tu tiver uma holding do que se tu estiver tributando direto na pessoa física. Então, a maioria dos empresários está na pessoa física
dentro do quadro societário da empresa que ele é dono. E aí, nesse cenário, a pessoa física é dona da holding, a holding é dona dessa empresa que será vendida. Então, você muda um pouquinho, pequenos ajustes, óbvio que dentro de um planejamento bem estruturado, seguro, você já vai economizar muito dinheiro. Agora, atenção, se você for fazer esse planejamento, for executar isso, tome muito cuidado, porque a Receita vê isso com maus olhos se você fizer apenas com esse objetivo de venda. Então tem muita gente que vai vender empresa e constrói uma holding 3 meses, 6 meses, 2 meses antes de fato efetivar a venda do negócio. E para a Receita isso é visto como um planejamento abusivo. Você fez esse movimento somente para economizar impostos e não para ter de fato um planejamento mais robusto envolvendo outras questões. Então por isso que eu digo que equity é um jogo de longo prazo. O equity precisa ser trabalhado hoje, para daqui a 2, 3 anos você fizer esse movimento, 2, 3, 5 anos, aí você faz um movimento com bastante segurança. A Receita nunca vai questionar um processo que foi feito há 3, 5 anos atrás, para depois, lá na frente, ter uma economia tributária. A terceira frente que muda o jogo é a limpeza do teu passivo oculto. A gente costuma falar aqui que o processo de due diligence, o processo de auditoria, é como se fosse uma radiografia. E toda radiografia mostra o que o cliente quer esconder ou até mesmo o que ele não sabe. Então vamos lá. Processos trabalhistas represados, aquele imposto que deveria ter sido pago, mas não foi, aquela receita que entrou sem ser gerado numa nota fiscal, aquele contrato vencido que tu fica adiando para poder refazê-lo. Todos esses pontos serão levantados em um processo de due diligence em todas as áreas da tua empresa. E você precisa estar com tudo bem redondinho, porque todo passivo encontrado ele vai ser multiplicado na hora de fazer a contingência. Ou seja, se a tua empresa ela vale 50 milhões e os auditores foram lá, viraram a empresa de cabeça para baixo e encontraram 20 milhões, você vai receber os 30, porém 20 milhões vão ficar contingenciados, vão ficar na nuvem. É como se você comprasse alguma mercadoria do Mercado Livre, o Mercado Livre mandasse a notificação para o vendedor te encaminhasse o produto, você recebeu esse produto, aí você dá o ok para o Mercado Livre libera o dinheiro para o vendedor. Imagina esse fluxo. Então, o comprador ele vai olhar e vai dizer, cara, tem 20 milhões de passivo, está aqui todos os relatórios de auditoria que nós fizemos na tua empresa. Agora, esse dinheiro não é nem meu e nem teu. Ou seja, ele não vai te descontar esse valor. Porém, se materializar aquilo que os auditores ali levantaram, então sim, ele vai utilizar aquele valor que seria teu para poder pagar esse problema que tu mesmo gerou. Então esse valor ele vai ficar numa conta escrow, ou ele vai ficar retido pelo comprador. Então é um valor que ele fica na nuvem durante um determinado período de tempo, de 2 a 5 anos geralmente, e se nada acontecer neste período, aí ok, ele te retorna esse valor e tá tudo certo. Mas se você já conseguir organizar a casa de forma preventiva, quando chegar nesta etapa, ele vai ter muito menos coisas para reter, ele já vai ter todas as questões sanadas, não vai ter tanta possibilidade de problemas ao adquirir a tua empresa. Então o pilar de risco, como eu comentei, crescimento, margem, risco, lembra os 3 pilares? O pilar de risco ele diminui, logo consequentemente fica mais dinheiro para ti. Então se organizando previamente todas as questões, fazendo uma due diligence anterior à venda para poder fazer o raio-x antes de ir para uma mesa de negociação, é melhor para ti nesse cenário onde tu vai colocar mais dinheiro no bolso também e não vai ser contingenciado pelo comprador. E o último ponto, extremamente importante também, é reduzir ao máximo a tua dependência dentro da empresa. Quando um comprador ele vai investir num negócio, ele vai comprar uma empresa, ele não está comprando o empresário, ele está comprando o sistema como um todo. Ele tá comprando a junção entre as áreas, ele está comprando as pessoas, os processos, a tecnologia, a área de vendas, a operação, a entrega final do produto. Ele está comprando o conjunto da obra e não o empreendedor que está tocando tudo aquilo ali. Então, se ele percebe que comprando o negócio, a empresa tende a cair o faturamento, porque boa parte do lucro ou do faturamento está nas costas do empresário, ou seja, nas suas costas, a tendência é que ele desvalorize o negócio e com razão. Se ele está comprando uma empresa que aparentemente fatura 1 milhão por mês, só que depois que o empreendedor sair do negócio,
automaticamente essa empresa já perde 30% do seu faturamento, então a gente entende que existe um risco muito grande atrelado a esse investimento, porque com a saída do sócio fundador, do empresário que está à frente, a empresa já vai derreter. Então eu não posso pagar por 1 milhão, sendo que no dia seguinte a empresa já fatura 700. Então muito importante que você garanta que a empresa ela tenha fluidez, ela funcione sem você, que os teus clientes não saiam caso a tua pessoa saia. E tem muita gente aí que eu vejo falando de Founder-Led Growth, é a nova moda do momento. Talvez quando esse vídeo aqui se popularizar, já até tenha saído, né, a moda do Founder-Led Growth. Então, todos os fundadores precisam ser a cara das suas empresas. Boa parte da receita, das vendas vão vir através da imagem desses fundadores. Mas, ao mesmo tempo, isso é um risco para o negócio quando a gente fala de uma venda futura. Se o crescimento da tua empresa depende da tua imagem para estar ali na frente vendendo, logo essa empresa ela é mais frágil do que outra que não precisa da imagem do dono. Legal, Pablo, me preparei, mas e agora para quem que eu vendo o meu negócio? Eu acredito que eu já tenha falado em outros vídeos, existem 2 possíveis compradores de maneira geral, tá? São os compradores estratégicos e os compradores financeiros. Ah, Pablo, mas o meu negócio é muito diferente. Eu tenho uma empresa muito específica que ninguém compraria. Olha, se tu tem concorrente, tu tem um possível comprador. É simples assim. Se tu for a única empresa do teu setor, ninguém faz mais nada parecido contigo, ainda assim tu tem um possível comprador. Porque imagina que tu tem um produto único, mas que uma outra empresa que faz um outro produto, se ele pegar o teu produto único e juntar com o dele, esse cara tem um ganho gigantesco. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de fornecimento de equipamentos de telecomunicações. E eu tenho uma outra empresa que é uma empresa de telecomunicações. Essas 2 empresas, apesar de não parecer, elas têm sinergia entre si. Ou, por exemplo, o caso da Visp. Nós temos várias áreas aqui. Uma das áreas é o serviço de controladoria, de gestão financeira, CFO as a Service, onde nós assumimos a diretoria financeira de pequenos e médios empresários. Mas eu não fazia o dia a dia das finanças, eu não fazia a área de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, os lançamentos do sistema, emissão de boleto, nota fiscal, etc. Então, adquirindo, investindo em uma empresa de BPO financeiro, logo eu tenho uma outra camada na cadeia onde eu consigo fazer cross entre os clientes, consigo abranger mais mercado. Então, mesmo que você tenha um produto muito específico, com certeza existe alguém que compraria o teu negócio, independente do tamanho dele, se fatura 100, 200, 300, 500, 1 milhão, 10 milhões por mês. Você tem sim um comprador. O que você precisa entender é se ele é um comprador financeiro ou ele é um comprador estratégico. Vamos lá, vamos explicar um pouco sobre isso. Comprador estratégico. O comprador estratégico geralmente é uma empresa de grande porte que ele já atua no mesmo setor que o teu ou um setor muito próximo. Então ele já conhece do teu negócio, ele conhece do teu modelo de negócio. Ele sabe como tu pensa, ele sabe as gambiarras que a empresa tem, ele sabe os problemas, ele sabe como é que é a carga tributária, ele sabe a complexidade, ele sabe como é que funciona o time, como é que é a receita, se a receita varia ao longo do ano, se não varia, se os custos são fixos, quais os custos variáveis que existem, qual investimento necessário para manter a empresa crescendo. Então esse cara, ele já está no teu setor, ele já entende. Geralmente o investidor estratégico, ele tem mais facilidade de aquisição. Empresas de pequeno e médio porte, geralmente vendem para investidores estratégicos, enquanto empresas de grande porte, eles podem ou vender para um estratégico ou vender para um financeiro. Então, quanto mais a sua empresa crescer, mais abre o leque de oportunidades e de possibilidades de venda. Você não vai estar apenas limitado a investidores estratégicos. E o que são os investidores financeiros? São os fundos de investimento, são os grandes bancões, são os grupos de investimentos e investidores que não necessariamente conhecem do teu negócio, mas eles conhecem de negócios, eles conhecem de finanças, eles conhecem de governança, de profissionalização. Então o objetivo deles é adquirir uma empresa, profissionalizar este negócio, fazer com que ele cresça mais ainda e vá para outro patamar. E aí neste outro patamar, eles também vendem com ágil. Então vocês notam que está todo mundo jogando esse game do equity, da compra, venda. Pô, eu compro uma empresa, valorizo ela, vendo ela mais caro. Então esse é o game do investidor financeiro. Ele tem um olhar diferente que a maioria dos empreendedores precisa desenvolver, que é crescimento, organizar a empresa para vender mais valorizada ali no futuro. E agora uma verdade, como eu, que sou proprietário de uma empresa que faz M&A, preciso te dizer, e eu sei que vai parecer conflito de interesse por eu estar aqui te passando um conteúdo extremamente valioso, e sendo uma empresa que faz M&A, mas eu preciso te dizer isso.
Não venda a sua empresa sem um assessor de M&A. E o que é um assessor de M&A, Pablo? O que é um advisor? Um advisor é uma firma, é um escritório que é especializado em fazer processos de compra, venda, fusão entre companhias. Então, essas estruturações e modelagens de negócios entre sócios, valuation, avaliação financeira da empresa, então são empresas especializadas nesse tipo de movimento. E acredite, você pode estar aqui vendo esse vídeo, mas uma coisa é você conhecer o caminho, outra coisa é você percorrer aquele caminho. E uma outra coisa maior ainda é você percorrer aquele caminho diversas vezes. Um assessor de M&A, ele já percorreu este mesmo caminho diversas vezes, ele já se ferrou, ele já acertou bastante, ele sabe o que dá certo, sabe o que dá errado. Então essa experiência vai te fazer economizar muito mais dinheiro, vai te dar mais tranquilidade, não vai te dar dor de cabeça. Esse cara está preparado para te conduzir em qual a melhor alternativa, quais decisões tomar, quais cláusulas fazem sentido e quais cláusulas simplesmente não fazem sentido, para que no final do dia você tenha mais tranquilidade, segurança, dinheiro no bolso e a certeza que você está fazendo um bom negócio. Mas e o custo, Pablo, de um assessor de M&A? Eu sei, é extremamente caro, existem grandes companhias que fazem processos de compra e vendas, grandes consultorias de M&A, mas existe uma alternativa que é a Visp Capital. Nós somos a única boutique de M&A que atua no mercado de pequenas e médias empresas. Desde 2018 nós viemos democratizando o equity e o M&A para pequenos e médios empreendedores. Então, se nós não formos fazer nenhum outro processo de consultoria na empresa, se for somente o processo de M&A, nós atuamos com success fee, ou seja, é uma taxa de sucesso, como se fosse um corretor. Você larga lá o seu imóvel num corretor de imóveis, ele vende, quando vendeu, ele ganha um percentual. Então, se você quer fazer apenas o M&A, sem preparar a casa antes para poder valer mais, não existe custo, existe um success fee, uma taxa de sucesso. Então, se você tem interesse por isso, clica aqui em algum lugar, manda uma mensagem, vai no site da Visp, no Instagram da Visp, tem vários canais para você entrar em contato com o nosso time para poder te ajudar nessa questão. Agora, beleza, você se preparou, contratou a Visp, organizou toda a sua empresa, estrutura de liderança, OTE, planejamento tributário, implantou um setor de controladoria, a tua empresa está crescendo todos os meses, está gerando lucro, está gerando caixa, o risco está controlado, você já sabe quando vai vender, tem um planejamento de saída, está com uma holding, vai pagar menos imposto na saída, tudo lindo, maravilhoso. Agora, você assinou o contrato, Pix, dinheiro na conta, vem euforia. Primeira semana, você vai lá, já marca a viagem, compra um carro novo, sai para jantar nos melhores restaurantes e aí começa aquele fenômeno que eu comentei lá no início. Você se sente perdido, talvez até um pouco desconfiado se a decisão que você tomou foi a melhor decisão. E isso é normal, acontece com praticamente todo empresário que vendeu a empresa dele. E o ponto é que a tua jornada ela não termina aqui. A realidade é que é uma segunda etapa da jornada. E muita gente acha que é o fim, depois que eu vendi uma empresa, pronto, linha de chegada. A realidade é que não, é o início de uma nova jornada, de uma nova etapa, onde você pode fazer diversas coisas. Uma que é bastante comum, já vi muito isso acontecer, é o empreendedor ele construir o próprio family office, o próprio fundo de investimento da família. Você vai construir um fundo, óbvio, tem assessoria para poder te ajudar nisso, você vai construir um fundo, vai aplicar o seu dinheiro ali, vai desenhar, vai escolher qual a melhor tese de investimento, onde que esse fundo vai aplicar o dinheiro para multiplicar e ter mais rendimento, e aí você vira um investidor profissional, você vai lá para o outro lado da mesa, Antes você era um empresário e talvez esse fundo que você vai estruturar vai inclusive investir em outros empresários como você era ali atrás. A outra opção é pegar parte desse dinheiro e construir novamente um outro negócio. Alguns empreendedores pegam 10% do valor, o restante ele aplica numa aplicação extremamente segura, conservadora, 10, 20% do patrimônio, dependendo do negócio que ele desenhou. Só que agora ele é mais experiente, ele é mais inteligente, ele sabe como funciona o mercado. Então ele vai investir esse dinheiro em um novo empreendimento para talvez construir uma outra empresa e também vender este negócio no futuro. Uma outra opção é virar um investidor anjo, Aqueles caras que
os jovens empreendedores se aconselham, né? Que eles pegam mentorias e aí tu vai escolhendo os projetos que mais fazem sentido para ti. Você pode inclusive aportar dinheiro nessas empresas, mentorar esses jovens que estão numa etapa anterior à tua. Você ensina o que você aprendeu durante todos esses anos, senta na cadeira de conselho desses rapazes e vai acompanhando eles durante toda a jornada empreendedora deles, porque em algum momento eles também vão pensar em vender. Você tem menos risco, tem mais propósito e tem mais impacto, inclusive, na sociedade e no ecossistema empresarial como um todo. E a pior coisa que você pode fazer depois de vender é não fazer nada. Se você é aquele empreendedor que vive num ritmo acelerado, quando você vende a empresa e decide não fazer nada, com certeza você vai entrar num estado de depressão, você não vai ver propósito na tua existência, na tua vida, o casamento talvez não vá tão bem quanto tu imaginou. Então muita gente vende a empresa, acha que vai ser a linha de chegada, e acaba quebrando uma expectativa que ele gerou, essa expectativa vira frustração, a frustração evolui para uma depressão, e aí, meu amigo, você está na roça. Então, não faça uma venda sem ter um planejamento dessas possibilidades aqui que eu trouxe para você, e tem muita oportunidade, gente. Quem está com dinheiro no bolso tem muita oportunidade para aproveitar, não tem motivo para não fazer nada, essa é a realidade. Então lembra, venda da empresa não é linha de chegada. É o final de uma etapa e o início de outra. Então, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final dessa série aí, com 10 vídeos com vários ensinamentos super importantes para que você saia lá daquela padariazinha de quintal e construa realmente uma rede grande, forte, valiosa, que você possa vender no futuro por muitos milhões. Eu desejo isso, todo sucesso de verdade para você. Então, nós trilhamos aqui toda essa jornada, eu passei metodologia, ferramentas, passo a passo, para que você tenha sucesso na sua vida. Agora, se você quer que a Visp pegue na sua mão para ajudar a trilhar essa jornada em conjunto com você, quero te convidar aqui, ó, a comentar aqui embaixo, a nos chamar no Instagram, a ir no nosso site, a se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo. Então chama a gente agora para conversar, faz um diagnóstico na tua empresa, vê qual é o teu potencial de valorização, que a gente consegue ver onde você está hoje, quanto sua empresa vale, qual é o gap de valuation que você tem, o que você precisa fazer para chegar lá, para atingir o teu objetivo. Nós somos profissionais dessa área e conseguimos te ajudar nesse tópico. Então, se você quer ajuda, que a gente consiga te conduzir nesse processo, pegue na sua mão e quem sabe até eu e você pessoalmente planejando isso junto, entre em contato agora com a Visp e a gente vai ter o maior prazer em te atender e te conduzir nessa jornada de prosperidade. Então, até mais, não esquece de compartilhar esse conteúdo, dá um joinha aqui e um forte abraço.